Queridos, essa é a terceira semana que eu estou tocando num ponto chamado estações. Primeiro eu falei sobre as estações da vida, depois nós pausamos sobre um personagem bíblico, que pelo menos a mim fala muito, Davi. E hoje eu queria falar sobre a necessidade de nós conhecermos uma estação específica que eu chamo de estação renovadora. A palavra diz em Isaías 40, 29, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Então, existe um local, existe uma estação chamada renovadora, uma estação que produz uma renovação, que produz um renovo. E é sobre isso que eu queria falar hoje. Primeira coisa importante que a gente precisa entender é que viver traz um desgaste. Isso pode ser uma criança. Muitas vezes, como pastores, eu e a minha esposa, nos deparamos em alguns lares com crianças extremamente estressadas, com crianças extremamente, pareciam angustiadas. E como é que vem esse cansaço? Esse cansaço vem quando nós somos submetidos a pressões que são além daquilo que Deus planejou para nós. É além daquilo que Deus reservou para nós, porque a Bíblia diz que toda vez que Deus permite que a gente passe por uma prova, Ele provê graça, Ele provê sustento, Ele provê superação. Tanto que a Bíblia diz que não vos sobreveio provação ou tentação que não fosse humana. Então, se estamos sendo tentados ou provados acima daquilo que nós de fato podemos suportar, há uma possibilidade, primeiro, dessa prova não está vindo de Deus. E você pode dizer, então está vindo do diabo. O diabo sempre tem as suas astúcias, mas há uma chance, há uma possibilidade de estar sendo provocada por nós mesmos, por não entendermos que não temos somente como inimigo Satanás. A Bíblia diz que nós temos 3 inimigos, a saber, o diabo, a nossa própria carne e o sistema, o mundo em que vivemos. Quando nós estudamos Efésios, lá está escrito esses 3 aspectos que nós precisamos enfrentar, que nós precisamos entender. Quem abre a porta para tudo isso somos nós. Quando Apocalipse 3:20, o próprio Jesus diz, eu estou à porta e bato, eu toco na sua porta. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei. Ora, ele está nos ensinando muitas coisas, né? O mais forte é que Jesus quer entrar no seu coração, o mais forte é que Jesus quer ter comunhão com você, amém? Mas ele está nos ensinando que ele construiu em nós o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, e nos deu a capacidade de ter a chave. É como se fosse uma porta que só abre por dentro. Então, para que o inimigo ataque, é preciso que eu abra. Quando a gente lê 1 João, ele diz, aquele que é nascido de Deus, o diabo não lhe toca. Já pensou que promessa maravilhosa? Amém, queridos? Mas um pouquinho mais na frente ele diz, mas aquele que vive abrindo a porta, aquele que vive pecando, é do diabo. Uau! Quando ele fala é presa, se torna posse, se torna presa fácil, porque abriu a porta. Quantas vezes nós não abrimos a porta dos nossos pensamentos? Eu estou caminhando bem com o irmão, com a irmã, às vezes com minha esposa, e vem aquela frase batendo na porta do meu coração. E eu, ingenuamente, abro a porta. E aquela frase, aquela seta, aquela expressão negativa entra. E a Bíblia diz que isso nunca entra só. Geralmente, quando acontece algo como cobiça, inveja, qualquer sentimento que nós chamamos de obra da carne, ele gera, até gerar a morte. E a palavra morte aqui significa separação. Quantos grandes irmãos não se separaram
Mas não foi um dia que se separou. É porque a porta foi aberta. A porta foi aberta e começou esse desgaste. Então, é importante que a gente entenda que Deus reservou para nós uma estação chamada estação renovadora. Como é que é essa estação, pastor? Eu já poderia facilitar as coisas para dizer a você que essa estação ela existe na oração. Ela existe quando eu me ausento para orar. Jesus fazia isso muitas vezes, quando estava naquela pressão, aquela tensão, aquela coisa, ele pausava, deixava seus discípulos ir orar. Ele mesmo diz, quando você precisar de orar, quando você for orar, vá para o seu quarto, se tranque lá. Crie na sua vida uma estação renovadora. É importante entendermos isso. Mas, para entendermos isso, é preciso que a gente admita. Nós estamos vivendo uma época que nós temos dois fenômenos acontecendo. Um muito conhecido, chamado depressão, que é chamado do mal do século. Por que chamado mal do século? Porque é uma quantidade enorme. Se fala em 20% da humanidade que admite ter depressão. Admite. Você diz, por que admite? Porque um dos grandes problemas no diagnóstico de alguém com depressão é que essa pessoa não quer, não deseja admitir. Porque nós fomos criados durante muito tempo entendendo que ter depressão é coisa para gente fraca, para gente que não pensa muito bem, em alguns casos até achando que é uma pessoa que não bate bem do juízo, não é? Eu ouvi isso, né? Esse cara não bate bem da bola, vive meio depressivo. O cara tem um dia que está alegre, tem um dia que está triste, né? Então, admitir, estou passando por um nível de depressão, já é uma coisa difícil, já é complicado. Aí, quando a gente vê, são os resultados. Países riquíssimos da Europa, com índice de suicídios altíssimos. Em Londres, nós temos uma igreja em Londres. E, certa vez, os pastores locais, eles sempre, quando dão uma brechinha, me mostram alguma coisa. Eu fui conhecendo Londres assim, a prestação. Eu não tinha tempo de ver muita coisa, mas a gente ia fazer a obra. Tivesse uma folgazinha de uma tarde, eles me pegavam e me levavam para ver alguma coisa. E teve uma que eles me ofereceram, eu disse, vamos passar essa. Que era um local, e, na verdade, o objetivo era orar, era ir ali orar. Mas eu já estava tão cansado, eu digo, não, vamos ver um Big Band da vida, alguma coisa que faça um som, alguma coisa, porque era uma montanha, que é conhecida como a montanha do suicídio, onde namorados vão lá e se jogam de mãos dadas. O que é que você acha disso? Você diz, aquelas pessoas estão loucas, estão drogadas, talvez algumas, mas sabe o que acontece? É que vai se chegando a um vazio de alma tão intenso, vai se chegando a uma sensação de impotência tão grande, vai se chegando a um momento onde você diz, por que viver? Então, nós temos que entender que o suicídio é um último recurso, infelizmente, totalmente infértil, inócuo e desaconselhável, biblicamente e de todas as formas. Ninguém deve chegar a isso. Se você me escuta hoje em qualquer lugar do mundo e você tiver com pensamento de morte, se o inimigo estiver dizendo a você, tira a sua própria vida, eu quero, nesse momento, me levantar em intercessão por você e repreender todo espírito de morte na sua vida, em nome de Jesus, e dizer que Cristo vive, e Ele tem plano e propósito para você. Primeiramente, nós precisamos entender, querido, todos nós somos passivos de um esgotamento. Todos nós somos passivos. Eu não estou dizendo que você vai passar por um esgotamento, eu estou dizendo que você é passivo. O que significa isso? É possível que... Onde é que você tirou isso? Na Bíblia. Isaías 40:30 diz, os jovens se cansam e se fatigam. Os moços de exaustos caem. Então, ele está dizendo assim, até os jovens. E sabe o que é que ocorre? Falava eu sobre a depressão, que é o que é mais comum, mas existem alguns cientistas, psiquiatras, psicólogos, que, atuando nessa área neurológica, ou psicológica, ou mental, tem se descoberto que por trás da depressão existe uma outra coisa, por isso tanto nessa época, chama-se síndrome do pensamento acelerado. Você está vivendo um momento
onde, sem você perceber, tudo que está ao seu redor acelera seu pensamento. Então, de repente, você começa a achar que você é multitask, você é multitarefa. Você é alguém que está aqui trabalhando no computador, a música está ligada, a televisão está dando uma notícia, alguém telefona para você, você diz sim, pode falar, ok, aí você dá um texto, você ainda responde aqui. É por isso que tem gente que acha que pode dirigir, passar texto no WhatsApp, escutar uma música, entendeu? E ainda olhar a montanha que passa. Então, esse tipo de situação que nós estamos vivendo tem causado um prejuízo, principalmente na infância. Os pais, quando veem seus filhos com tanta informação, ficam contentes. Eles dizem, eu tenho um pequeno gênio dentro da minha casa. O menino sabe tudo. Você pergunta um negócio, o menino sabe responder. E você diz, mas como é que ele sabe? Olha, ele está sendo bombardeado de informações. E, pasme, a maioria delas completamente inútil. Ocupando o seu HD, sem trazer nada em troca. E nós ficamos felizes, meu netinho é muito inteligente, minha netinha, meu filho, que beleza, até que o pequeno gênio chega à adolescência. E você descobre que não era um pequeno gênio. Era o seu filho amado, o seu neto amado, sendo bombardeado. E você achando lindo como ele estava crescendo. Como ele é inteligente, como ele... Não, querido. Agora ele entra dentro de um quarto. E ele aprende umas leis para poder fazer o que ele quer. Não pode entrar no meu quarto sem antes fazer o quê? Bater na porta, porque isso é invasão de privacidade. Você me acompanha ou não? Então, todo esse processo vai fazendo com que jovens, e pasme, não é lá da África, não são de países pobres, são de países ricos. Mas você fala, mas por quê, pastor? Porque são jovens que recebem dos pais os iPhones mais caros, os tablets mais caros, os computadores mais caros, porque papai e mamãe gostam muito deles. E vamos ser sinceros, dá um sossego na gente grande. E isso vai atingindo a humanidade. E vai trazendo uma sensação que cansa e exaure. Porque vivemos uma sensação de culpa, que estamos sempre descuidando de alguma responsabilidade. É muito comum, pelo cansaço, buscar responsabilizar outros por nossa infelicidade. Ou seja, é como se eu tivesse... Pausou um pouco, uma dona de casa que pausa, sentou. Ela já ouve uma voz dizendo... Hello? Passarinho não deve nada a ninguém, essa hora já está cantando, e você aí só bobeando, o que é que está rolando? Então, é um chamado completo. Pausar, quero fazer uma meditação. Não, eu tenho muito o que fazer. Eu tenho que escrever, eu tenho que falar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir, eu tenho que fechar a cota. Então, a gente vive num mundo dizendo a você todo santo dia que você precisa disso, você precisa disso, você precisa disso. Se você não tem isso, você não é feliz. Se você não possui isso, você não é feliz. E você vai entrando nessa roda viva, e quando menos espera, você se inclui nesses que se cansam, que se fatigam e que de exaustos caem. Eu quero dizer que isso, a princípio, não exclui ninguém. Nunca tivemos tantos pastores cansados. Nunca. Porque a cobrança por todo lado. É a cobrança dos irmãos que querem que o pastor ligue. E se esquece que se uma igreja tem 200, 300, 400, 500, 1000 pessoas, uma pessoa ligar para todas essas pessoas, ele não vai fazer mais nada na existência dele. Então, deixamos de viver uma sociedade que é uma família para viver uma sociedade de cobrança. Porque eu preciso responsabilizar alguém pela minha falha. Quantas vezes eu já escutei, eu deixei de ir naquela igreja só para testar, para ver se alguém notava a minha ausência. Mas só vieram ligar para mim uma semana
depois. Isso é sintoma de enfermidade, viu? Estou dizendo a você em nome de Jesus. Porque, graças a Deus, os telefones aqui ainda são mão dupla. Eles tanto recebem chamada, como eles também ligam. E a gente começa a viver numa situação que é... Quando eu cheguei em Natal agora, eu tive uma grata surpresa. Eu estava indo para descansar, e eu tinha um apartamentozinho, eu contei a vocês que a gente estava fazendo a reforma, e a reforma não estava pronta. E os primeiros dias eu passei sendo mestre de obra lá dentro, vamos lá e tal. E toda hora eu via um querendo culpar o outro. Era o marceneiro querendo culpar o pedreiro querendo culpar a engenheira querendo culpar a arquiteta. E Deus me deu uma frase que é assim: escuta, acabou, não estou aqui buscando culpados, eu quero soluções. Às vezes a gente esquece disso. A gente entra em casa, quem é o culpado? Quem é o culpado? Quem é o culpado? Você é um detetive, meu irmão? Então, se você é um detetive, eu vou lhe dizer, o culpado é o mordomo. Você diz, mas lá em casa não tem mordomo. Então, pronto, esquece, já que não tem. Se tiver, diga você que é o culpado da minha tristeza, né? Então, nós vamos entender isso. Primeiro ponto, repete, diga assim, todos nós podemos passar por um esgotamento. E por que é importante saber disso? Porque é você que tem que sair desse lugar. Quando nós sentimos que estamos entrando nisso, seja por hiperatividade, seja por excesso de informação, porque você não consegue assistir uma coisa sem estar assistindo e tocando no celular, e o ideal seria ouvir com o ouvido, e no outro botar uma musiquinha só para... Então, você precisa entender, queridos, é preciso voltar a ter foco, a olhar e conversar com alguém olhando nos olhos, ter paciência de ouvir. É o marido olhar para a esposa e deixar ela falar. Você diz, pastor, isso aí vai longe. Então. Até minha irmã, que é médica, esposa de pastor, mandou nesses dias uma piada para mim. Uma pessoa chegou para um homem e disse, você é inteligente? Ele disse, não sei não, acho que sou. Ele disse, quando um homem morre, qual é o órgão do corpo dele que primeiro para? Ele disse, é o coração. Ele disse, e a mulher? Ele disse, a língua. Ainda bem que foi minha irmã, que é a mulher, que mandou isso para mim, né? Eu discordei de imediato, eu disse, isso é... Que uma mulher dizendo isso, tem alguma coisa por trás. A gente não pode aceitar de cara uma situação dessa. Você tem que dizer, não, eu sou contra, não é? Aí você diz, puxa, pastor, a gente aqui está um pouco depressivo, porque o senhor trouxe para a gente aqui uma história que todo mundo é passivo de esgotamento, mas eu tenho uma excelente notícia. Você quer ouvir? O nosso Deus é incansável. Mesmo trecho, Isaías 40, 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Queridos, que maravilhoso, que renovador saber que servimos a um Deus todo-poderoso, que não se cansa. Você diz, mas a Bíblia diz que em 6 dias ele fez tal, e no 7º ele... Jesus explica, Jesus diz, isso não foi feito por causa dele, não, nem por causa do dia, isso foi feito por causa de você. O Shabat, o descansar, foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do Shabat. Veja como isso é um vírus que está no ser humano. Naquela época de Jesus, que não tinha nenhuma informação como essa, que uma informação para chegar no lugar demorava. Um líder naquela época, para ter muita informação, demorava anos. Isso que hoje um adolescente sabe, acho que um adolescente hoje sabe muito mais do que um imperador romano, de tanta informação que a gente tem. Eu não sei se serve para alguma coisa, mas que tem muita coisa, tem. Naquela época, queridos, quando Jesus estava aqui, é importante que a gente entenda isso. Deus tinha criado um dia para que eles parassem de trabalhar, porque era uma comunidade essencialmente agrícola. Quem trabalha com agricultura não tem noção de dia de descanso, porque parece que todos os dias as plantas precisam ser
regadas, adubadas. E Deus estava ensinando assim, para um dia que você vai ver que rende mais. Para um dia que você vai ver que rende mais. O que é que eles fizeram desse dia? Eles fizeram desse dia um inferno. Eles fizeram desse dia um negócio que você não podia se mover. Porque se você se movesse era pecado. Imagina, era um dia para você descansar, sorrir, dar risada, almoçar na casa de seus familiares, acordar mais tarde. Mas não, ficou um dia horrível. Eu tive uma oportunidade, já disse aqui, de passar um dia em Jerusalém. Que coisa ruim. É um negócio, o elevador você não pode apertar o botão. O elevador fica parando de andar e andar, você tem só que ficar esperando entrar, ficar quieto. Se subiu, você ia descer, mas fica quieto, que um dia ele desce. Não pode botar o pão passar, por quê? Não, porque é Shabat, essa máquina rodando aqui, isso é um pecado enorme. Jesus diz, escuta, o descanso foi criado por sua causa, e não você foi criado por causa do descanso. Então, veja que isso é uma coisa antiga, é uma coisa que parece que está dentro de nós. Nos culparmos, nos cobrarmos, achar que nunca está bom, sempre tem uma coisa a mais para fazer. Deus é incansável, e Ele está dizendo que trabalha por mim e por você. Esse Deus incansável trabalha por mim e por você. A Bíblia ele diz que aos seus amados Ele dá enquanto eles... E o que é dormir? Descansar, é preciso ter essa palavra na nossa vida. Aí você diz, como é que eu faço, pastor? Escute, queridos, eu já conheci muitas pessoas que tiraram 30 dias de férias, porque estavam exaustos, estavam exauridos, estavam cansados, e quando voltaram das férias, estavam destruídos. Quando uma pessoa passa por um esgotamento, só férias, piora. Porque o problema não está no esgotamento do trabalho ou coisa parecida. O problema está em mudar a sua relação com o trabalho. O problema está em mudar a sua relação em casa. O problema está em mudar a sua relação com você mesmo. Você diz, é errado tirar férias, muito bom, mas as férias não têm esse poder. Você diz, e quem resolve isso? O descanso está no Senhor. O salmista diz, Deus, Tu és o meu Shabat. Tenta repetir isso. Diga, Deus, Tu és o meu descanso. Sabe, queridos, quando ele, no versículo 29 de Isaías 40, diz, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Quem é que faz forte ao cansado? É o Senhor. É Ele. Jesus, quando estava muito cansado, ele deixava os discípulos e ele subia a montanha. Ora, muito cansado, eu não quero subir montanha. Eu quero uma rede preguiçosa para deitar, né? Mas Jesus ensina, a rede descansa apenas o físico, mas se você quiser descansar, tem que subir a montanha. Avisa quem está do seu lado, quer descansar? Tem que subir a montanha. O segredo, queridos, não é buscar uma renovação de forças simplesmente, o segredo é buscar a fonte restauradora, e o nome dessa fonte é Jesus. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, amém, queridos? E como é que eu faço isso, pastor? É preciso aprender uma coisa que a gente não gosta. É preciso aprender a esperar nele. É preciso entender os tempos de Deus. Isaías 40, 31 diz, mas os que esperam no Senhor, em tudo ele manda esperar, em tudo. Alguém foi injusto com você, o que é que ele diz? Espera, a mim pertence a vingança. Eu estou aflito, Senhor. Espera. O Senhor não se atrasa. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Você acha que ele está falando do físico? Você acha isso? Você acha que ele está dizendo que se você esperar no Senhor, você vai virar um super atleta, você vai andar agora 40, você vai correr 40 quilômetros de maratona de Nova York, você vai ganhar todas elas. É isso que ele está dizendo aqui, queridos. Não, ele está dizendo que você vai correr, você vai lutar, você vai batalhar, você vai matar um leão por dia, mas a sua alma estará
em paz e descansada. Veja a concordância de Isaías com o salmista no Salmo 40. Esperei confiantemente pelo Senhor. E ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Você já clamou por socorro alguma vez? Demorou muito a responder, você foi embora? O salmista está dizendo, eu esperei confiantemente, eu esperei pacientemente, eu esperei com fé. E ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. O salmista estava se sentindo afundando num pântano emocional. O salmista estava se sentindo afundando numa angústia de alma. E ele colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Você sabe o nome dessa rocha, não sabe? É Jesus. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Que restauração! Você fala, como é que é a restauração? A restauração do Senhor começa assim, eu reconheço que estou mal, eu busco o Senhor, eu clamo ao Senhor, eu faço minha profissão de fé, eu digo, eu confio em Ti, e eu vou esperar confiantemente em Ti. O Senhor renova minhas forças. O Senhor me tira daquele lamaçal, daquele pântano, e me coloca sobre a rocha. Amém? Aí eu já fico com vontade de pregar. Veja como é que termina o Salmo. O Salmo diz assim, me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Veja que ciclo renovador. Eu estou lá embaixo. Eu estou dizendo, o Senhor esqueceu de mim. Eu estou igual a Jó que dizia, eu fico de pé, mas tu não me vês. Eu falo e o Senhor não me escuta. Eu estou diante de Ti e parece que nada acontece. Eu estou nesse lugar. Mas eu entro nessa estação renovadora. Eu abro meu coração para o Senhor. Eu lanço sobre Ele a minha ansiedade. Eu digo a Ele, por que foi que mudou tudo? O que foi que aconteceu? Eu me abro diante do Senhor e Ele me tira daquele lamaçal. E Ele me coloca sobre a rocha. E nessa hora que eu sou restaurado, eu começo a louvar o Senhor. Amém, queridos? Se você não estava louvando no começo a gente está adorando, né? A gente louva quando Deus faz. A gente adora pelo que Ele é. Então, eu estou com o espírito adorador, mas agora eu não estou só adorando, agora eu estou louvando, eu estou contando o que Ele fez. E eu já quero contar para os outros. Pode observar na história. Toda pessoa que foi curada de verdade na Bíblia, ela já sai falando. Quando Jesus curava uma pessoa, né, melhor modo de divulgação que existia naquela época, ele dizia, não conte nada a ninguém. Pronto, dizer a uma pessoa, não conte nada a ninguém, o que é que acontece? É uma coisa impressionante, né? Nós temos o nosso maior exemplo aqui na igreja, que é Zé Carlos. Se você quiser contar um segredo para que possa ser divulgado de maneira profunda, sobre uma festa surpresa para alguém, não é? Ele chega para a pessoa que é para guardar o segredo e fala, não me aperta, senão eu conto. Jesus era um estrategista nessa área de espalhar as boas novas. Ele fazia cura e dizia, não fala. Isso era só o que precisava para falar. Ele ressuscita e ele aparece logo para quem? Para uma mulher. Aí estava feita a propaganda para o resto da vida. Amados, todos nós somos sujeitos a passar por lutas e esgotamentos emocionais, mas eu vim aqui dizer a vocês que em Deus há cura. Amém? Um aviso para mim e um aviso para você. Não vamos perder os sonhos de Deus no meio da prova dos anos. Vamos ter cuidado para não perder os sonhos de Deus no meio da prova dos anos. Vocês, o que é que significa isso? É que nem sempre a resposta no cronos é no tempo que eu quero. E às vezes eu preciso esperar. Como eu já comecei essa série falando em Eclesiastes 3:1, que diz, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu.
Nós temos, assim, vários exemplos bíblicos bons disso, vários. Mas o clássico, aquele que é clássico, foi Josué e Calebe. Porque alguém acreditar, alguém crer na promessa, alguém entrar na terra prometida, voltar com boas notícias, voltar dizendo, não, já deu certo, e ser obrigado a ficar 40 anos no deserto sem ter a menor culpa, é para desanimar e esgotar e exaurir qualquer um, sim ou não? Não é verdade? Mas eles tiveram um segredo, que seguraram isso nele. Josué 14:10 diz, eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu 45 anos, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora já sou de 85 anos. Ele está dizendo assim, sabe quando Deus falou esta palavra a Moisés? Diga, palavra. Ele está dizendo assim, eu me agarrei nesta palavra. Todos ficaram 40 anos no deserto. Eu fui obrigado a ficar por lá também. Mas a minha geração, eles foram se desertificando. Eles foram ficando secos. Eles foram ficando sem sonhos. Eles foram ficando apáticos, porque o deserto foi entrando neles. Entendeu ou não? E ele estava dizendo assim, eu fui obrigado a ficar no deserto, mas nunca permiti que o deserto entrasse dentro da minha alma. Josué e Calebe viveram no deserto, mas nunca permitiram que o deserto vivesse neles. E é por isso que quando a gente lê o versículo 11, diz, estou forte ainda hoje como no dia que Moisés me enviou. Olha que coisa incrível, 85 anos, estou forte ainda hoje, do mesmo jeito do dia que Moisés me enviou. O que foi que segurou? Diga a palavra. A palavra. Eu quero saber qual é a vontade de Deus, eu quero saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus quer dizer a você, Deus quer me dizer, Deus quer revelar, Deus quer me dar forças. Mas quando a gente vai para Romanos 12, 1 e 2, lá diz assim, não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Tire os pensamentos egípcios, tire os pensamentos desérticos e coloque a palavra. A palavra, quando eu faço isso, quando eu me transformo, para que eu faço isso? Para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Eu estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os gigantes, os anaquins, e grandes e fortes cidades do Senhor. Quem está cansado não pede montanha, pede? Quem está cansado quer uma casa na beira do mar, rasinho ali, não é não? Ele disse, eu quero lá isso, eu quero o gigante lá, aquela montanha. Faz 45 anos que eu estou esperando para dar uns tapas naquele gigante, eu vou agora. Eu estou forte. E por que você está forte? Porque eu confio na palavra. A palavra diz, essa terra é sua. Você vai morar em casa que você não construiu. Você vai comer de plantações que você não plantou. Eu estou te dando essa terra que manda leite e mel, porque é sua por herança. Antes de ser deles, vocês não estão tomando o que é dos outros. Eu estou dando de volta aquilo que eu dei a Abraão, aos patriarcas. Você está somente... Aqui nós estamos tendo uma retomada de posse. É isso que está acontecendo aqui juridicamente. Sabe, queridos? Então, quando ele fala isso, e ele diz mais ainda, olha, o Senhor, porventura, será comigo para os desapossar. O que significa desapossar? É retirar a posse legal, como prometeu. Você diz, mas quando é que se aplica na minha vida? Tem muito gigante que se apossou de sua Canaã, meu filho. Tem muito gigante que construiu a casa dentro da tua montanha. E você disse, eu, deserto. O que é que eu faço? Confia na palavra. Passa o Jordão. Sobe a montanha. Expulsa os gigantes. Aí escuta só isso, hein? Olha o que é visão espiritual. Josué o abençoou e deu a Calebe. Quem foi que deu a Calebe? Josué. Josué deu a Calebe
filho de Jefoné, Hebrom em herança. Herança. Entendeu ou não? Eles entendiam. Isso aqui já é nosso. Aí Josué, autoridade, não foi conversar com o gigante. Gigante, eu queria conversar um negócio com você. Escuta, porque tem uma história aí que talvez você não esteja sabendo. Isso aqui antes de vocês teve Abraão, não sei o quê. Não teve nada, papo nenhum, não, meu querido. Ele falou, é sua. Diz com amor, não diz gritando assim, não. Diz a quem está do seu lado, é tua. Falando uma linguagem mais futebolística, diz, vai que é tua, vai. Aí olha o que diz o 14, meus queridos. Portanto, ou seja, acabou o papo. Hebrom passou a ser de quem? De Caleb. Filho de quem? Jefoné, muito conhecido. O quenezeu em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. Meus amados, nós somos discípulos de Cristo. O que é ser discípulo de Cristo, pastor? É alguém que é capaz de multiplicar a vida de Jesus. Para multiplicar a vida de Jesus, eu tenho que me esvaziar da minha. Eu tenho que imitá-lo. Eu tenho que olhar para o exemplo de Jesus. Toda vez que me fazem uma pergunta teológica, essa semana mesmo, um amado me fez uma pergunta teológica, eu gosto muito de ouvir o que é que Jesus falou sobre isso. Você está desmerecendo os profetas, os apóstolos? De jeito nenhum, nossos irmãos profetas e apóstolos são uma bênção, usados pelo Espírito Santo. Mas eu amo ouvir Jesus falar. Quando ele fala nos 4 evangelhos, quando ele fala em Apocalipse, em outras situações que profeticamente se ouve a voz dele, quando em Isaías 61 diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, é ele falando atemporalmente, quando fala também, quando naquele dia que entrou na sinagoga e pegou esse texto e leu, eu amo ver o que Jesus está ensinando. Sim ou não? Jesus é Deus, repita. Diga mais uma vez. Segundo ponto, tornou-se homem. O único ser 100% Deus, 100% homem. Por isso ele é o religare, é o único que pode me ligar ao Pai, porque é Deus, mas porque é homem. Ele se humaniza para me divinizar. Como o Salmo diz, vós sois deuses. Ele se humaniza para colocar em mim não apenas a essência da criação de Deus, mas me fazer filho, me fazer pertencente a um corpo. Você está comigo nisso, sim ou não? Esse Jesus, vez por outra, deixava seus discípulos e saía para orar. Você diz, eu quero orar. Está a sós com o Pai. Mateus 14, 23. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Subiu o monte, só. Nós temos que ter esse monte. Não precisa ser literal. Esse monte é teu escritório, esse monte é teu quarto, esse monte é teu banheiro. Esse monte é um parque que você vai sozinho, se assenta e fica só. Está aqui comigo, sim ou não? Agora preste atenção. Marcos 1,35. De madrugada, em meio à escuridão, Jesus levantou-se, saiu da casa e retirou-se para um lugar deserto, onde ficou orando. Vamos entender o trecho. Você está aqui comigo, sim ou não? Qual era a hora? Madrugada. Em meio o quê? De madrugada, em meio a... Então, quem sai na escuridão quer ser visto? Não. Jesus levantou-se, saiu da casa e retirou-se para um lugar o quê? Jesus estava querendo companhia? Não. E ele ficou o quê? Orando. Preste atenção. Começa uma busca. Pedro e os discípulos, pode ler na Bíblia que você vai ver. Começa a procurar Jesus, porque o expediente já era para começar, já tinha uma multidão esperando Jesus. A pressão era grande, bora, o negócio está dando certo. Tem muita gente aí que quer falar com você, você precisa curar, você precisa se levantar, você precisa aconselhar, você precisa pregar, você precisa fazer um bocado de coisa, você entendeu? Jesus estava onde? Está entendendo ou não? Finalmente Pedro encontra Jesus. Olha só, para você ver como é que é o negócio. Quando ele encontra Jesus, você vai ler na sua casa isso. Eu não coloquei aqui os versículos, mas você vai ler na sua casa. Você vai ver o 36, 37. Pedro chega e como quem diz assim, hello? Tem uma multidão te esperando. Está todo mundo aí.
aí, já tem gente aí que diz, olha, minha hora era 6 horas da manhã, já estão aqui, não tá, já passou da hora. Nós não sabemos mais nem o que fazer com a montanha de pessoas que estão aí para falar com você. Pressão, não sei se você já ouviu falar essa palavra. Já ouviu falar em pressão, não? Tem que fazer, é para ontem, é agora, é não sei o quê. E Jesus estava onde, gente? Deserto. Fazendo o quê? Orando. Aí Jesus fala. Olha que coisa linda. Orando, a gente pausa, sai da pressão, sai da multidão, sai dessa agonia e você escuta Deus. Sim ou não? Aí ele diz assim, Marcos 1,38. Jesus, porém, lhes disse, vamos para onde? Mas tem uma multidão. Não, eu orei, acabei de orar agora. Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Queridos, havia uma multidão pressionando. Quantas vezes nós decidimos na pressão? Quantas vezes? Quantas vezes, amados? Deve ter um melhor momento para você responder e-mail, deve ter um melhor momento para você responder o WhatsApp, deve ter aquele momento que quando você responde na pressão, você responde e se arrepende. Você acabou de enviar, você diz, meu Deus, eu vou ver se eu apago antes que a pessoa veja. Porque é pressão. Tem que ser para ontem, tem que ser agora, tem que ser hoje, tem que trocar o carro, tem que comprar o outro, tem que fazer não sei o quê. Levanta de noite, de madrugada, no meio da escuridão, vai para o deserto. Vamos tentar entrar nessa estação renovadora. Você diz, qual é o resultado disso? É receber renovo e direção. Pai amado, Tu és o nosso Deus, Senhor. E eu quero pedir, no nome do Teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Olha para dentro de nós. Contempla esse momento atual no mundo, Senhor, de tantas informações, tantas notícias falsas ou verdadeiras, isso nem importa, Senhor. Tirando o nosso foco, tirando a nossa atenção. Nós Te pedimos perdão. Permita-nos, Senhor. Permita-nos, Senhor. Manter intacto a estação renovadora, o lugar de adoração, o lugar de louvor, o lugar de oração. Esse lugar, Senhor, onde nós contemplamos a Ti, Senhor, e vemos a Ti, Senhor, e recebemos essa restauração, que a Tua palavra diz, faz forte ao cansado, dá força ao oprimido. Vem agora, Senhor, tanto os que estão aqui, como aqueles que me ouvem em outros lugares, derrama do Teu bálsamo sobre a minha vida e a vida da igreja. Nós nos negamos, Senhor, a dar um passo, se não for contigo e na Tua presença. Fica conosco, no nome de Jesus, e o povo de Deus diz, amém. Glória a Deus. Um beijo grande no coração de vocês.